Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Do milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Oh, glória! A paz do Senhor para meus irmãos, amém? Desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui está falando a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 46 e o versículo 10, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que aí você venha se aquietar, meus irmãos. Que aí você venha aquietar o coração, meus irmãos. E venha descansar nele, meus irmãos. Porque o que ele prometeu na tua vida, meus irmãos, ele vai fazer. Que você só se aquiete, meus irmãos. E que aí você venha saber o Deus que nós servimos, meus irmãos. Porque quando Deus promete algo na tua vida, meus irmãos, ele vai fazer. Porque Deus não é para que minta, nem filho não é para que venha se arrepender, meus irmãos. Só que quando Deus promete algo na tua vida, meus irmãos, ele vai fazer. Mas só que não é no meu tempo nem no teu tempo, meus irmãos. Porque o meu tempo e o teu tempo a gente quer para agora, meus irmãos. Mas só que para Deus entregar algo para mim e para você, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Primeiro Deus ele tem que provar a mim e a você, né? Para saber quem nós somos, irmãos. Porque Deus não vai dar tudo que a gente quer, meus irmãos. Ele dá o que a gente precisa, o que a gente necessita. Porque muitas vezes a gente quer tudo, né? A gente quer, né? Só quer pedir, quer que Deus dê. Mas não é assim não, meus irmãos. Porque para Deus dar algo para mim e para você, meus irmãos, a gente tem que passar pelas provações. A gente tem que, né? Passar pelos processos, meus irmãos, para ver o propósito. Porque para Deus entregar algo para mim e para você, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelos processos, pelas provações, né? Que é para a gente ver o propósito, meus irmãos. Mas tudo que Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, vai cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele vela pela sua palavra. Que eu e você nessa tarde só se aquiete, meus irmãos, descanse no Senhor. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que nós estamos passando agora, meus irmãos, é testemunho para a gente contar. Porque para mim você contar testemunho, meus irmãos, a gente
Sofre, meus irmãos, porque gerar testemunhos dói, meus irmãos, machuca. Mas a gente tem que passar, meus irmãos. A gente tem que passar, né, pelas provações, que é pra gente contar o nosso testemunho, meus irmãos. E pra mim você ver o propósito, meus irmãos, tem que passar pelos processos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Tudo que Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque o tempo é dele, meus irmãos. O tempo é dele, meus irmãos. Que nessa tarde você só se aquiete, meus irmãos. Descanse no Senhor. Porque o que ele falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Que você só se aquiete, meus irmãos. Descanse. Porque para Deus entregar a mim e tua bênção, meus irmãos, não é de todo jeito não. A gente tem que descansar, a gente tem que se aquietar, meus irmãos. Enquanto você estiver inquieto, a nossa bênção não vai chegar até nós, meus irmãos. E para mim você receber a nossa bênção, a gente tem que se aquietar, descansar, meus irmãos. Que é para Deus surpreender a mim e a você. Porque Deus é Deus de surpresa, meus irmãos. Deus é Deus de surpreender a mim e a você. Porque o choro dura uma noite, meus irmãos, mas a alegria vem pela manhã. E que nessa tarde você só descanse no Senhor e se aquiete. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, chegar até mim, até você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.